Olá pessoal, vamos para mais uma aula com as questões específicas de educação física. A gente está resolvendo as questões da banca COSEAC. O objetivo é a prova de Maricá, para quem vai fazer aí a prova de Maricá, que vai ser no dia 19 de maio. Mas se você está assistindo esse vídeo depois, não tem problema nenhum, porque são questões de educação física, assuntos que caem em qualquer banca, em qualquer tempo, né? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo com 5 questões resolvidas. Lembrando aí que eu sou a professora Mônica Miller, sou educadora física, sou pedagoga. E lembrando também que nós temos o nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas da Miller Connect, ok? Vamos começar? Antes, curta, compartilhe, comente, ative o sininho que a qualquer momento pode sair vídeo novo, ok? Vamos lá. Questãozinha número 1, a gente vai falar aí da história da educação física. A evolução da educação física acontece concomitantemente à evolução cultural dos povos, estando interligada aos sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos das sociedades. Em cada sociedade, povo ou país, a educação física apresentava focos diferentes de interesse e utilização. O período do Iluminismo na Inglaterra trouxe novas ideias, como destaque nessa época, e alguns grandes pensadores. Dentre eles, o primeiro educador a chamar atenção para dois elementos fundamentais na prática dos exercícios, que são a posição e a execução perfeita, sem os quais os participantes não conseguiriam os objetivos visados. Esse educador chama-se. Então vamos lá, gente. Quem foi o educador que falou sobre a posição e a execução perfeita para praticar as atividades físicas, né? Então, gente, vamos lá. A gente tem alguns nomes aí. Letra A, Pestalozzi. Letra B, Rousseau. Letra C, Ludwig. Letra D, Ling. E letra E, Herbert. Então, a gente vai lá no Iluminismo. Qual é o primeiro nome que vem à nossa cabeça, né? Iluminismo, Rousseau. Só que não é a resposta dessa nossa questão. Rousseau realmente fez várias coisas super importantes, né? Vários documentos, mas não foi ele que falou sobre os dois elementos fundamentais na prática dos exercícios, a posição e a execução perfeita, tá? A gente tem aí nomes, né? Tirando o Rousseau, que ele é do Iluminismo, né? Mas não é ele. Nós temos Ludwig, que é Ludwig John, que é o pai aí do método alemão, né? Ele foi o criador do método alemão, que nós tivemos aqui no Brasil. E Ling, que foi o método sueco, tá? Então a gente tem John, Ling, né? E Gutsmuth. Gutsmuth foi aí da França, o pai aí, né, do método francês, que também foi utilizado no Brasil. Não são esses. E Herbert, ele fala do trabalho, da execução do trabalho, também não foi ele. Então, a nossa resposta, o nosso gabarito é letra A. O primeiro educador, gravem isso, gente. Isso foi uma questão de 2018, tá? Da banca. Que foi o primeiro educador a chamar atenção para dois elementos fundamentais na prática dos exercícios, que são a posição e execução perfeita, tá? Vamos para a próxima questão. A educação física no Brasil, durante muito tempo, baseou-se nos métodos europeus, que a gente estava falando na questão anterior. O sueco, o alemão e o francês, porém, não nessa ordem, que se firmavam em princípios biológicos e faziam parte de um movimento mais amplo, de natureza cultural, política e científica. Apenas na elaboração da Constituição é que se fez a primeira referência explícita à educação física em textos constitucionais federais, incluindo-a no currículo como prática educativa obrigatória e não como disciplina curricular, junto com o ensino cívico e os trabalhos manuais em todas as escolas brasileiras. Vocês sabem em que década que isso ocorreu? A gente teve durante muito tempo, né? É para ilustrar, gente, que a questão vem trazendo os métodos sueco, alemão e o francês, que a gente já sabe que o método alemão de Jean, né? O método sueco de Ling e o método francês de Gutsmuth, eles aconteceram antes da década de 30.
na década de 30 houve aí um rompimento com esses métodos europeus, ok? Então, gente, dito isto, a nossa resposta é a letra A, 30. Em 30, na década de 30, a nossa Constituição Federal vai trazer aí a obrigatoriedade da prática educativa. Ok, gente? Isso é uma questão muito importante. Não esqueçam. Vamos seguir lembrando aí, né? Que aí a gente teve a educação física, né? Militarista. Depois a gente teve a educação física que vai trazer aí, desculpa, gente, a higienista primeiro, depois a militarista, depois a pedagogicista, depois a esportivista e atualmente o conceito de educação física para todos, tá? Então, é isso. Vamos para a prova. Vamos, gente, para a terceira questão. Galarrue e Osmo, 2005, definem o desenvolvimento motor como toda mudança contínua do comportamento motor durante o ciclo de vida. Acredita-se que o indivíduo possui seu desenvolvimento motor pelas habilidades conquistadas, independente da velocidade, mas a mesma tem que avançar de forma contínua, sem pular etapas. O desenvolvimento motor da criança deve ser testado de forma compatível com a sua idade, com o tempo acrescentando desafios para estimular novos movimentos, mas tudo de acordo com a sua idade, sem que ultrapasse sua capacidade de superar. Dentre as fases do desenvolvimento motor, a fase de movimentos fundamentais se apresenta a partir da idade cronológica compreendida no seguinte período. Então, gente, quando a gente fala de Galarrue e Osmo, a gente fala do desenvolvimento motor, a gente fala das 4 fases do desenvolvimento motor, né? Então, a gente precisa se localizar aí, fase dos movimentos fundamentais, qual seria essa fase, né? Então, qual que vocês marcariam? Letra A, de 0 a 6 meses. Letra B, de 6 a 12 meses. Letra C, de 2 a 4 anos. Letra D, de 7 a 10 anos. Ou letra E, de 11 a 18 anos. Qual seria, gente, a resposta dessa questão? O que vocês marcariam sobre o desenvolvimento motor? Bom, acertou quem respondeu letra C, de 2 a 4 anos, porque a gente tem aí na tela a explicaçãozinha, né, das fases. Quais são as fases segundo Galarrue? Galarrue diz pra gente que a gente tem aí a fase dos desenvolvimentos reflexos, que vai do útero até 1 ano de idade. Depois a fase dos movimentos rudimentares, que vai de 1 a 2 anos de idade, quando a criança já tem uma certa autonomia sobre os seus movimentos. Os movimentos fundamentais, a criança já tem de 2 a 7 anos, tá? Então, aí tá dizendo de 2 a 4 anos, mas vai de 2 a 7 anos, é porque há divisões aí. E a fase dos movimentos especializados, quando a criança já domina, né, os gestos motores, então ela vai de 7 a 14 anos, ok? Os movimentos especializados, a nossa questãozinha quer saber da fase de movimentos fundamentais. A que se encaixa nessa fase é de 2 a 4 anos, fase dos movimentos fundamentais, que iria até os 7, mas a gente não pode marcar de 7 a 10 porque ultrapassa a idade, ok? A resposta certa é a letra C, de 2 a 4 anos. Bom, gente, vamos para a nossa questão 4. A obesidade, cuja prevalência continua crescendo, está relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas que afetam a saúde da população. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera o quadro alarmante, tendo em vista que sua instalação tem ocorrido em faixa etária cada vez mais precoce. Outro aspecto importante reside no fato de a obesidade associar-se com o desenvolvimento de complicações em curto e longo prazo. Entre estas complicações está incluído um conjunto de doenças e fatores de risco cuja base é a resistência insulínica. Aqui fala da resistência insulínica, em razão da qual, pela dificuldade de ação da insulina, decorrem as manifestações que podem fazer parte da síndrome. Gente, denominada síndrome. Qual é a síndrome que a gente descreve aí? A obesidade. Letra A é síndrome patológica.
Letra B, síndrome da obesidade central. Letra D, síndrome da hiperglicemia. E letra D, síndrome endocrinológica. Ou letra E, síndrome metabólica. E aí, qual é a resposta, gente? Aí é um nome básico que a gente ouve muito falar, né? Vamos para a resposta, a gente fala da insulina. Quando a gente tem dificuldade da ação da insulina, a gente não tem a quebra da gordura, né? Então, quando a nossa insulina fica baixa, há um acúmulo de gordura, mesmo porque não há a possibilidade aí de realizar essa reação química, né, para que a gordura seja utilizada como fonte de energia. Então vamos lá. O nome da síndrome é metabólica. Tenho certeza que vocês acertaram essa, tranquila, essa questão mole. Vamos para a próxima, nossa questão de número 5. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2010, em comparação com os estudos sobre o treinamento físico aeróbio, os efeitos do treinamento físico resistido sobre os níveis pressóricos de pacientes hipertensos ainda possuem breve história. Sabe-se que esse tipo de treinamento físico promove grandes benefícios ósseos, musculares e articulares e tem sido indicado como complementar ao treinamento físico aeróbio para pacientes hipertensos. Portanto, recomenda-se que os exercícios sejam de baixa intensidade, realizados de 2 a 3 vezes por semana, execução de 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, com 8 a 15 repetições, conduzidas até a fadiga moderada. Ele está dando aí todas as características do que ele vai querer saber. Deve-se ainda realizar entre as séries e exercícios. Então, ele disse aqui, recomenda-se que os exercícios sejam de baixa intensidade, de 2 a 3 vezes por semana, com 8 a 10 repetições de exercícios de 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, com 8 a 15 repetições conduzidas até a fadiga moderada. Então, prestem atenção nessa questão. Isso é recomendado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, ok? E, além disso, deve-se ainda realizar entre as séries e exercícios A, o intervalo ou recuperação passiva, B, o intervalo ou recuperação ativa, C, nenhum intervalo ou recuperação, letra D, sprint e letra E, pliometria. O que vocês acham que é a resposta dessa questão? A gente está falando de hipertenso, a gente está falando que existe, né, o treinamento físico aeróbio, né, em comparação com o treinamento físico resistido, do treinamento físico, que esse tipo de treinamento físico promove grandes benefícios ósseos, musculares e articulares, tem sido indicado como complementar ao treinamento físico aeróbio para pacientes hipertensos, que é o treinamento físico resistido, ou seja, de força, né? A gente chama aí a nossa musculação. E aí, gente, ele dá todas as características do exercício e diz que entre as séries, além de dar aí como devem ser, né? Que deve ser de baixa intensidade, 2 a 3 vezes por semana, 8 a 10 exercícios para os grupos musculares principais, 8 a 15 repetições conduzidas até a fadiga moderada, mas entre as séries e os exercícios, a gente tem que ter o quê? O que vocês acham? A experiência de vocês, o intervalo ou a recuperação passiva, ele deve descansar? B, o intervalo ou recuperação ativa, apesar dele estar no intervalo, ele deve fazer algum tipo de exercício? C, nenhum intervalo, ele deve fazer direto. D, sprints, ele dá umas corridinhas aí entre os intervalos. Entre os intervalos não, entre as séries. Ou é a pliometria, que são exercícios também de subida e descida. E aí, gente, o que ele deve fazer? Respondeu corretamente quem disse intervalo recuperação passiva, ou seja, a pessoa precisa descansar, né? Ela deve ficar aí se recuperando entre essas séries. Lembrando que a gente está falando de
hipertenso. Ok, gente? E da combinação dos exercícios aeróbios com os exercícios resistidos. Ok? Vamos para a questão 6. Nós temos 6 questões nesse bloco, né, nesse vídeo. 6. O número de pessoas expostas a altitudes elevadas. Aí a gente vai lembrar lá do jogo de futebol, dos atletas que vão jogar em elevadas altitudes, né? Que é a preparação toda que eles têm. Vem crescendo por diversas razões, como esporte, turismo, lazer, trabalho. Então não é só para atleta, né? São pessoas expostas. A gente lembra sempre aí dos nossos jogos de futebol, né? Porque é o que a gente mais assiste, mais fala sobre isso, mas é qualquer pessoa, né? O exercício físico, quando realizado em locais elevados, sofre grande influência da pressão barométrica e da pressão parcial de oxigênio. Isso pode impactar diretamente no desempenho, na capacidade máxima de exercício, no tempo de resistência e na fadiga geral, devido a. Então, olha os impactos, gente, que as altitudes elevadas podem causar no organismo, né? No desempenho, na capacidade máxima do exercício, no tempo de resistência e na fadiga geral. Devido a quê? O que acontece quando a gente está em elevadas altitudes? É isso que está perguntando a nossa questão. Letra A, hipóxia. Letra B, hipoxemia. Letra C, hipercapnia. Letra D, hiperbárica. Ou letra E, hipertensão. O que acontece em altitudes elevadas com essas pessoas que pode impactar no desempenho, na capacidade máxima de exercício, no tempo de resistência e na fadiga geral? E aí, qual a resposta que vocês dão? Parabéns aí para quem respondeu a letra A. A gente está falando de hipóxia, ou seja, das moléculas raras de oxigênio, né? São poucas, diminui bastante aí o oxigênio sob altas pressões, né? Quanto mais alto, menos oxigênio, e aí nosso corpo tem dificuldade de captar o oxigênio e com isso leva à hipóxia, ou seja, a falta do oxigênio no nosso cérebro, né? Que dificulta, até mesmo pode causar confusão mental, né? Essa falta de oxigênio. Ok? Hipoxemia não, hipercapnia também não, hiperbárica. A gente já ouviu falar em cabines hiperbáricas, né? Onde são feitos alguns tratamentos, inclusive de saúde, mas não é o caso. E hipertensão, que é a pressão arterial elevada, né? Então, letra A, hipóxia. Aí, parabéns para você que respondeu certinho. Deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal, faça tudo aí que você tem que fazer, porque a qualquer momento poderemos ter outro vídeo. Bons estudos para vocês, até o próximo. Tchau, tchau.